Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Vidas Infinitas, hoje com 10 franquias que foram esquecidas ou pelo menos estão aí adormecidas há um bom tempo. E a gente quer que elas voltem aí a serem produzidos novos jogos e não só remasters ou versões HD ou até mesmo remakes. A gente quer coisa nova dessas franquias. Então vamos aí aos nossos 10 jogos. Para começar nós temos Legacy of Kain. Essa aqui é uma franquia que começou lá em PlayStation 1 e também no PC em 1996 como Blood Omen Legacy of Kain. Depois ele teve o jogo que talvez seja o mais famoso da franquia, que é o Legacy of Kain Soul River, que foi lançado também para o PlayStation 1, mas também foi lançado para o Dreamcast e PC. E teve uma continuação direta, Soul River 2, que foi lançado para o PlayStation 2 e para o PC. Depois, em 2002, teve uns Blood Omen 2 Legacy of Kain dando continuidade ao primeiro jogo. Depois a gente teve Legacy of Kain Defiance, de 2003, para PC, PlayStation 2 e Xbox original. E aí começa a ficar ruim, porque deveria ter sido lançado para o PlayStation 2 Legacy of Kain The Dark Prophecy, mas foi cancelado. E também o Legacy of Kain Dead Sun, que deveria ter saído para o PlayStation 3 ou PlayStation 4, ficou ali no meio das gerações e também foi cancelado. Então a gente tem o último jogo como 2003? Na verdade não. Legacy of Kain Defiance não é o último jogo da franquia, na verdade é um spin-off lançado gratuitamente. Eu tô falando de Nosgoth, que foi lançado apenas para os PCs em 2014, que ele é um spin-off gratuito com foco no MMO, lançado ali na Steam. Nosgoth na verdade é o nome do reino de Legacy of Kain. O sistema do jogo é similar a qualquer jogo de terceira pessoa genérica, sendo muito criticado pelo pessoal. Eu nunca testei. E os seus servidores foram fechados só um ano depois, o que corrobora o fato de que ele era muito ruim. Então estamos aí desde 2014 sem um Legacy of Kain, ou seja, já são 9 anos. Só que se a gente levar em consideração que o último título de fato sem ser um spin-off é de 2003, vai 20 anos aí sem nenhum título novo. O nosso segundo é um clássico, super clássico, Pitfall. Pitfall foi lançado em 20 de agosto de 82 para o Atari, é um jogo classiqueira, qualquer um que joga videogame conhece o jogo. E a última versão que foi lançada do Pitfall, lembrando que passou por versões de PlayStation 1, versão do Super Nintendo, então teve muitos jogos aí ao longo dos anos, mas o último jogo foi lançado em 2012 apenas para iOS e Android, chamado Pitfall, com uma exclamação no final. E ele era um jogo de runner, infelizmente. O nosso terceiro da lista é Parasite Eve, ou seja, qualquer um que jogou ou tenha tido um PlayStation 1, ele tá aí pedindo há muitos anos uma continuação de Parasite Eve ou até mesmo um remake de Parasite Eve e depois dando continuidade a novos títulos. E Parasite Eve foi lançado originalmente em 1998, jogo ali que apresentou a Aya Brea, e depois teve uma continuação, Parasite Eve 2, em 99, e apenas 12 anos depois, em 2011, foi lançado The Third Birthday, que nem leva o nome de Parasite Eve, mas é o terceiro jogo da franquia lançado exclusivamente para o PSP. E já fazem 12 anos, então deveria sair algo agora. Recentemente até teve a possibilidade, os fãs ficaram até felizes da possibilidade de um novo Parasite Eve, já que um dos termos dentro do jogo, Symbiogenesis, foi registrado pela Square e tudo mais, só que no final das contas era um NFT, não tinha nada a ver com Parasite Eve. Muito triste. Estamos aí esperando já 12 anos um novo Parasite Eve. O próximo da lista é um game da Sega e eu tô falando de Shinobi. Shinobi começou lá nos arcades nos anos 80, depois ele teve vários jogos muito bons, como o Shinobi 3 e também o Shadow Dancer. Mas a última vez que a gente viu o Shinobi de fato, detalhe, inclusive teve um crossover com Alex Kidd, no Alex Kidd em Shinobi World. Mas a última vez que a gente viu Shinobi em ação foi no Shinobi para o 3DS em 2011, também aí 12 anos atrás. Esse também é conhecido como Shinobi 3D, e a gente está esperando aí o Shinobi aparecer com o seu próprio jogo, afinal ele apareceu em várias outras adaptações de vários outros jogos onde a Sega juntou vários personagens. O nosso quinto jogo da lista, na verdade, é um spin-off, mas ele é tão diferente da franquia principal que eu precisava mencionar. Não que a franquia principal não esteja tão diferente do que ela era, mas eu estou falando de Final Fantasy Tactics. Ele mudou completamente o sistema do Final Fantasy, na época ele era por turnos, né?
normalmente 3 ou 4 personagens enfrentando os inimigos, enquanto no Final Fantasy Tactics nós tínhamos uma grelha para poder fazer a batalha. Então os personagens andavam através daquelas grelhas, tinha várias classes diferentes, e foi um dos jogos mais marcantes ali do PlayStation 1, lançado em 20 de julho de 1997, ali bem próximo do Final Fantasy VII. A última vez que a gente teve um Final Fantasy Tactics foi o Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, lançado em 24 de junho de 2008 para a plataforma Nintendo DS. Então já faz um bom tempo que a gente não tem um Final Fantasy Tactics. Recentemente o Ogre Battle recebeu até um remaster. Talvez a gente receba um remaster aí do Final Fantasy Tactics, nessa onda de remasters de jogos que a Square tem feito. Talvez. Eu gostaria de um novo, mas eu me contento com um remasterzinho ou até mesmo um remake dele. O sexto colocado não é tão conhecido por todo mundo, mas eu tô trazendo esse pessoalmente, que é Brave Fencer Musashi, do PlayStation 1, lançado em 1998. Jogo que tem um visual muito bonito, uma mecânica bem bacana de jogo, né? Ele é um jogo de ação com elementos de RPG, e inclusive ele teve uma continuação chamada Musashi Samurai Legend para o PlayStation 2, lançado lá no longínquo 2005. Ou seja, já se fazem 18 anos do lançamento do último Musashi. É um jogo que eu acho que seria bacana, mas eu gostaria que primeiro lançassem aí o Brave Fencer Musashi refeito, todo bonitão, e depois umas continuações legais. O sétimo da lista é um jogo que eu achava que estavam saindo continuações, afinal eu não tenho os últimos consoles da Nintendo, eu não tive contato muito grande com eles, na minha cabeça F-Zero continuava recebendo continuações. E, fala a verdade, faz muito tempo que não tem um F-Zero. Os últimos F-Zero foram o F-Zero GX do GameCube de 2003, game muito bom pelo que parece aí na tela, bem rápido, como eram os jogos lá da época do Super Nintendo. E também o F-Zero Climax de 2003, lançado por Game Boy Advance. Ou seja, faz tanto tempo que não estamos falando nem no DS. Então, cadê o Nintendo? Esse orgulho aí de manter as suas franquias vivas, cadê o F-Zero? Cadê o novo F-Zero aí pro Switch? O oitavo da lista é um game de luta que muita gente pede. Eu estou falando de Rival Schools. Ele foi lançado originalmente em 1997 nos arcades e depois recebeu um port para PlayStation 1 que ficou inacreditavelmente bacana. O jogo podia ter vários personagens, tinha um sistema de você chamar os especiais em cooperação, né? Então o seu time lutava junto no mesmo ataque, e tinha um modo criação de personagens. Depois saiu uma versão atualizada chamada Neketsu Seishun Nikki 2 para o PlayStation 1. Muita gente chama esse jogo de Rival School 2, até o nome dele é esse, mas ele é na verdade só um update do primeiro jogo e mudaram a forma de criar o personagem por um sisteminha diferente. O último título de fato foi lançado em 2000 para o Dreamcast, chamado de Project Justice. Ele era um jogo super completo lá no Dreamcast, com praticamente todos os personagens que passaram da franquia, na verdade eu acho que todos, e inclusive versões variadas e diferenciadas dos personagens, e o modo criação de personagens persistia, é uma característica muito forte da série. Para não dizer que a franquia está no total esquecimento, mais recentemente a Akira, uma das personagens do jogo, apareceu em Street Fighter V, mas a gente quer um novo Rival Schools e não acontece. Desde 2000, ou seja, já fazem 23 anos que a gente está na espera. O nono da lista até teve um remake, um remaster, mas não conta porque ficou simples demais. É como se eles já tivessem só dado um tapa no visual e já esqueceram a franquia de novo. E eu estou falando de Medieval. Esse que foi lançado originalmente em outubro de 98 para o PlayStation 1. Teve uma continuação, Medieval 2, em 2000, também para o PlayStation 1. Teve uma versão diferenciada do primeiro jogo, Medieval Resurrection, em 2005 para o PSP. E nós tivemos, como eu falei, um remaster ou um remake, você escolhe como você quer chamar, o Medieval 2019 para o PlayStation 4, lançado em 2019. Mas já se fazem 4 anos do lançamento desse remaster, desse remake, e até agora nenhuma notícia se vai receber um novo jogo, se o 2 vai ser remasterizado e tudo mais. Eu, na verdade, gostaria que a franquia continuasse, mas como eles fizeram esse remake no PlayStation 4, é bem provável que eles vão precisar fazer do 2 para poder dar continuidade, quem sabe lançar um Medieval 3. E para fechar nossa lista, um dos jogos que é bizarro, como a gente tem um vínculo absurdo com esse jogo, principalmente quem é dos anos 90, e o jogo morreu nos anos 90, não saiu títulos novos desde 1997. E eu tô falando de Darkstalkers.
Darkstalkers teve seu primeiro jogo lançado em 1994, apresentando a Morrigan, Dimitri e Donovan e outros personagens. O segundo jogo em 95 e o último jogo, com grandes atualizações, foi lançado apenas em 1997. E desde então não teve mais nada. O Darkstalkers chegou a aparecer apenas em coletâneas depois disso, como na Darkstalkers Resurrection de 2013, lançada para PlayStation 3, PC e Xbox 360. Mas se você parar para pensar um título novo, ele não lança desde 1997. É muito tempo, são 26 anos. Então, cadê um novo Darkstalkers? Para não dizer que os personagens estão mortos, né, eles aparecem frequentemente em jogos da Capcom, principalmente em Marvel vs Capcom. Outro título aí que vou falar sobre ele em breve. Mas é isso, se tem mais alguma franquia que eu não mencionei, diga aí nos comentários para uma parte 2 feita por vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.